Pessoal, é aqui, ó. Deixa eu só olhar aqui. Só um minutinho. Vocês estão vendo essa imagem aí? Desse texto? Tá aparecendo para vocês? Sim, eu tô conseguindo ver. Todo mundo tá vendo? Uhum. Então tá, então nós vamos começar a explicação a partir daí, tá bom? Aí se, conforme eu for explicando, porque se vocês não respondem nada, dá a sensação de que eu tô falando sozinha, entendeu? Então se alguém quiser interromper, perguntar alguma coisa, tá? Pode perguntar, tá bom? Então vamos lá. Viram a tela? Essa parte vai falar sobre a eletrização, porque nós começamos o segundo bimestre com conteúdo de energia, né? Falando sobre energia. Então, a eletrização, o que vem a ser essa eletrização, né? Aí eu coloquei para vocês isso na plataforma, coloquei no plano de aula. Ó, são fenômenos elétricos comuns em nosso dia a dia, como pequenos estalidos quando retiramos uma blusa de lã, quando levamos um choque ao tocar uma maçaneta ou uma porta de um carro, ao encostar a mão em outra pessoa e ter a sensação de choque. Então, isso é como se fosse uma descarga elétrica. A energia acumulada no meu corpo, ela passa para o corpo de outra pessoa, por exemplo, quando eu toco na pessoa, ou ela passa, às vezes, quando eu levo choque, quando eu relo na maçaneta. Então, porque está acontecendo uma eletrização, está acontecendo um transporte. É como se a energia elétrica que tivesse armazenada fosse passar para outro lugar. Por exemplo, quando eu tô com a blusa de lã que eu tiro, que eu escuto, né? Às vezes a gente escuta uns estalinhos assim. Então, isso tudo chama-se eletrização. É, Depois eu passei para vocês também sobre a história da eletricidade, né? A explicação do efeito Amber. Antigamente, muito antigamente, quando os cientistas não tinham nada, não tinham um telescópio, não tinham um microscópio, não tinha uma luneta, não tinha nada para se saber se definir, porque tudo começou. Por que a ciência é uma evolução? Por que hoje nós sabemos? Porque antigamente os cientistas eles acreditavam que tudo vinha do ar, da água, da terra e do fogo. Pessoal, estão me vendo? Estão ouvindo? Sim. Então, ó, vou Sim, explicar. sim. Eles achavam que tudo vinha. Era 4 elementos. Quem já assistiu aquele filme Avatar sabe do que eu tô falando. Tudo, porque eles achavam que tudo vinha, era do ar, da água, da terra e do fogo. Então, tudo que era formado na natureza, toda a matéria, ela provinha desses 4 elementos: água, ar, terra e fogo. Por quê? Porque os cientistas, eles não tinham como provar que não era assim. Então, eles achavam que, por exemplo, tudo que tinha ao nosso redor, as casas, as construções, o ar que a gente respirava, os alimentos que eles comiam, tudo eles achavam que provinha dos 4 elementos: a água, ar, terra e fogo. Só que o que aconteceu? Com o passar do tempo, foi acontecendo uma evolução. Por exemplo, só para vocês entenderem esse processo de evolução, quando eu estudei, né, o ano que vocês estão estudando, a gente sabia que existia na natureza 2 reinos. Tudo era dividido em reino planta e reino animal, e mais nada. Entendeu? Hoje nós sabemos, vocês conhecem e sabem que existe 5 reinos na natureza. É o monera que estuda a bactéria, é o protista que estuda os protozoários, é o fungo que estuda os fungos, é o animal que estuda os animais e o vegetal que estuda as plantas. Então, tudo isso é uma evolução. Antigamente, eles não sabiam definir o que era um ser heterótrofo de um ser autótrofo, o que era um ser eucarionte de um ser procarionte. Então, tudo isso começou a evoluir depois que descobriram a célula. Por exemplo, os cientistas sabiam que existia alguma coisa que era invisível, que tinha dentro dos corpos. Sabiam que para existir a vida precisava de ter algo para poder fazer com que os seres nascessem, crescessem, reproduzissem, envelhecessem e morressem. Entendeu? Então, tudo isso são consequências de quê? De uma evolução. Mas eles não sabiam nem que existiam células.
Eles não sabiam que a matéria era formada a partir da célula. Eles não sabiam ainda que existiam átomos. E hoje nós sabemos que tudo começa a partir de um átomo. O que é o átomo? A menor porção de matéria que existe. Pensa no ar. Ele tem os gases que formam oxigênio, nitrogênio, gás carbônico. Todos esses gases são formados a partir de um único átomo, a partir de um único átomo que se agrupa em outro e vão formando moléculas, que vão formando células, que vão formando tecidos, que vão formando tudo e vai formando a matéria. A matéria, ela é considerada viva, aquela que é formada por célula, que nasce, que cresce, que reproduz, que envelhece e que morre. Mas e aquela que não tem célula? Ela não nasce, ela não cresce, ela não reproduz, ela não envelhece, ela não morre. Então, nós sabemos que a matéria é formada a partir do átomo, só que quando eu tenho o átomo e uma molécula, eu tenho uma matéria que não tem vida. Por exemplo, a água, H2O. Eu sei que para formar a água eu preciso de 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Mas a água não tem vida, porque ela não nasce, ela não cresce, ela não reproduz, ela não envelhece, ela não morre. Então, a água, o nível molecular, o nível de organização é somente até a molécula. Agora, quando eu falo, por exemplo, de uma bactéria que está na minha boca, que está no alimento, que tá no ar, que está causando doenças, eu estou falando de um ser vivo. Ah, professora, mas eu não enxergo. Mas ele tem átomo, ele tem molécula, ele tem célula, ele tem tecido, ele tem órgão, ele tem sistema e ele é um organismo. Por exemplo, vamos comparar. Eu já até falei para vocês algumas coisas sobre isso numa outra aula. Vamos comparar, por exemplo, um animal, por exemplo, um animal racional, o homem, e um animal irracional, o coelho. Mas não importa. Ele tem átomo que formam molécula, que formam células, que formam tecidos, que formam órgãos, que formam sistema e formam um organismo. Tudo bem que ele não vai respirar assim como a gente, ele não vai se alimentar assim como a gente, igual uma planta que produz seu próprio alimento. Então, cada um tem as suas características. Só que o que nós temos que lembrar? Que isso é visível. O átomo, nós conseguimos detectar um átomo através de um microscópio eletrônico. Nós conseguimos detectar uma bactéria, nós conseguimos ver, saber quais são as partes que a formam, porque existem microscópios hoje. Então, tudo isso, quando a gente fala, por exemplo, do sistema do universo, sabemos que existe uma galáxia e que o sistema solar está dentro dessa galáxia e que os planetas giram em torno do Sol. Tudo isso só é possível porque existem pessoas que estudaram e que determinaram isso através de um telescópio, através de um ônibus espacial, de uma nave espacial, alguma coisa que fotografou, que registrou os corpos celestes. Porque antigamente, por exemplo, só para vocês terem uma noção, antigamente, os cientistas, eu não me lembro o nome, acho que é Nicolau Copérnico, ele definiu a teoria do heliocentrismo por quê? Porque antigamente os cientistas achavam que a Terra, porque a Terra é onde a gente vive. Então eles achavam que onde a gente vivia era o centro, que a Terra era o centro do universo. E que os planetas, os outros planetas, Marte, Mercúrio, Vênus, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, todos, inclusive o Sol, giravam em torno da Terra. Então, essa teoria, ela era chamada de geocentrismo. O que é isso? Terra-centrismo. Então, centro-terra. Mas isso aí, deixou de existir. Por quê? Porque os cientistas realmente foram ver, e através de estudos, e através de pesquisas, e através de uma iniciação científica, houve a comprovação de que, na verdade, a Terra não era o centro do universo. E quem era o centro do sistema solar era o Sol. Que hoje nós sabemos que o Sol, ele é o centro e os planetas giram ao seu redor, que os planetas têm movimento de rotação, que os planetas têm movimento de translação, mas o centro desse sistema solar é o Sol. Então, essa teoria, ela deixou de ser o geocentrismo e passou a ser o heliocentrismo,
Que é isso? O que é hélio? Hélio é Sol, centro. Então, o Sol é o centro. Pessoal, eu só estou comentando essas coisas com vocês para vocês terem uma noção de raciocínio. Uma noção para a gente partir a ideia do princípio de que a ciência ela é estudada e ela evolui. Pode ser, hoje nós sabemos que nós temos 5 reinos na natureza. Pode ser que quando os filhos de vocês estiverem estudando, exista 6. O vírus que causa a Covid-19, por exemplo, ele não é estudado em nenhum reino. Ele não está no reino Monera, nem no protista, nem no fungo, nenhum. Mas nós sabemos que pode ser que daqui 1 ano, daqui 10, daqui 20, daqui 100, ele tenha, né, um reino exclusivo para ele. Ele tem um reino somente dele. Então, tudo isso são consequências de estudo, de pesquisa, vamos dizer assim, de uma investigação científica. E quando a gente falei tudo isso só para vocês terem uma noção de que a gente pega, a gente palpa, a gente estuda, a gente vê através do microscópio, através de um telescópio, a gente prova, entendeu? Nós provamos que o ar existe, porque nós temos prova. Nós sabemos que existe átomos e moléculas que formam os gases do ar, porque nós temos prova. Agora, quando a gente fala de energia, a gente não prova, entendeu? A energia, ela é algo que ela não eu não tenho como falar assim, aqui na minha mão existe um pedacinho de energia, dentro da minha casa existe um pouquinho de energia. Eu sei que existe, mas o que que é isso? Como que eu posso entender? A energia, ela não é criada. Eu misturei alguma coisa e criei energia, entendeu? Ela não é criada. Eu não posso simplesmente destruir a energia, mas eu sei que ela é transformada. Que quando existe, eu expliquei isso, gente, em um monte de videozinhos. Quem acompanhou todas as aulas explicativas entendeu o que eu falei e vou voltar a repetir isso. A energia, ela é algo que ela é transformada. Quando existe energia, existe a realização de um trabalho. Eu preciso realizar um trabalho para que eu possa produzir energia. Igual, por exemplo, a energia eólica. O vento precisa se movimentar para gerar essa energia eólica. A energia mecânica. Eu preciso deslocar do lugar para produzir a energia mecânica. Quando, por exemplo, eu corro, eu chuto uma bola, eu salto. Isso é energia produzida através de um trabalho que eu realizei. A energia química, ela vem dos alimentos. Então, todos os alimentos que eu comi, todos os alimentos que eu ingeri, desde o café da manhã, almoço, lanche, jantar, esses alimentos vão ser transformados no meu corpo, eles vão ser metabolizados pelo meu sistema digestório. Então, o que que vai acontecer? O arroz, a mandioca, a batata que eu comi. No final da digestão, lá no intestino delgado, ele vai ser transformado em glicose. E a glicose não é nada mais, nada menos do que o açúcar que eu ingeri, que o açúcar que o meu corpo absorve. Às vezes pessoas têm diabetes, por quê? Porque elas acumulam muito açúcar, o corpo dela não consegue transformar tudo e fica acumulando, acumulando, acumulando. Aí ela tem um alto índice de açúcar. Por exemplo, a carne que eu comi, ele transformado no meu sistema digestório vai me fornecer proteína para o meu corpo. O feijão, a lentilha, a ervilha, ele vai transformar no sistema digestório e vai fornecer sais minerais para o meu corpo. Então, gente, nós conseguimos as vitaminas, as proteínas, os sais minerais. Tudo isso não é porque eles são produzidos no nosso corpo, mas vem dos alimentos que nós comemos. Aí eu pergunto para vocês, como que nós transformamos esses alimentos? O meu corpo, o meu sistema digestório, o seu corpo, o seu sistema digestório é que vai ser capaz de transformar tudo isso. É que vai ser capaz de metabolizar tudo isso, gerando a energia química. Essa energia química que provém dos alimentos que eu comi é que vai me dar força para andar, para falar, para estudar, para pensar. Por que que nesses países muito pobres, na África, na Etiópia, o que que acontece? As crianças não se alimentam. As crianças não têm uma dieta alimentar equilibrada. Elas mal comem arroz e feijão.
Entendeu? Por que que acontece que elas não têm um índice de aprovação numa escola, por exemplo? Porque elas não raciocinam direito, elas não têm. O raciocínio delas é tão lento, que elas não conseguem fazer um cálculo matemático. Mas isso provém do quê? Da deficiência da sua alimentação. Ela não ingere proteína, ela não ingere vitamina, ela não ingere sais minerais, ela não é que não ingere, é pouquíssima quantidade, os níveis de carboidratos, os níveis de proteína, os níveis de vitamina. Então ela praticamente ela não tem energia para pensar. Ela não tem energia nem para falar. Então, isso é o quê? A deficiência está onde? Nos alimentos que ela não ingeriu. Então, gente, nós precisamos entender que essa energia que provém, que está no meu corpo, que me dá força. Olha, o fato de eu fazer isso aqui, ó, fechar os olhos, abrir os olhos, fechar a mão, abrir a mão, mexer a cabeça e o pescoço, levantar, andar, piscar, falar. Tudo isso eu gasto energia. Tudo isso é gasto de energia. Tudo isso eu preciso que eu tenha, conforme eu vou gastando, eu preciso ir repondo. Agora, às vezes eu falo tanto que eu começo a explicar lá atrás para chegar numa coisa, né? Mas eu não sei se vocês estão conseguindo entender. Mas agora nós vamos falar hoje, o foco da aula não é nem a energia química, nem a energia eólica, nem a energia mecânica, mas nós vamos falar da energia elétrica, da energia que nós temos na nossa casa, da energia que vem através de uma usina hidroelétrica. Por que hidro? Porque ela é uma usina que gera energia elétrica através da água. Hidro, água. Elétrica, água produz eletricidade. Então, a energia que vem para nossa cidade, ela foi produzida na usina hidrelétrica, através do movimento das águas e dos geradores das turbinas. O que aconteceu? Produziu uma energia elétrica. Essa energia elétrica, gente, ela não é nada mais, não é nada menos do que os elétrons que se movimentam. Como eu falei para vocês anteriormente, nós temos o átomo. O átomo é a menor partícula de matéria que existe. O átomo, ele é formado de prótons, elétrons e nêutrons. O que é isso? Partículas que formam o átomo. Vamos imaginar que o átomo são as partículas que formam toda a matéria que você imaginar. O meu corpo, o seu corpo, o alimento, a tinta da parede, o tijolo que formou a parede, o ar que eu respiro, a água, o metal, o vidro da janela, o tecido da cortina. Tudo que vocês imaginarem que existe no mundo, à nossa volta, ele existe a partir de um átomo. O ano que vem vocês vão estudar, vão estudar isso e vão aprofundar mais. Nós sabemos que existe uma organização desses átomos em uma tabela periódica, que ela é definida através de uma classificação com todos os elementos químicos, com todos os átomos que existem, aqueles que são naturais, aqueles que são encontrados naturalmente, os estados físicos que eles apresentam, se eles são gases, se eles são metais sólidos, se eles são semimetais, tudo isso vai estar organizado em uma tabela periódica. E aí vocês vão entender que a partir desses átomos, eles originam tudo, imagina tudo que existe na nossa vida. Tudo, até o ar que nós respiramos, até a água que nós bebemos, até a madeira que formou a porta, tudo. Pessoal, estão entendendo? Estão acompanhando? Estão dando para ouvir minha voz certinho? Dá um ok para mim. Sim, Não tá sei tudo se... ok. Gustavo, tá entendendo? Gustavo, abre seu microfone e responde. É só você clicar em cima do microfone. Não sei se ele ouviu ou se ele saiu da aula, né? Mas vamos lá. O importante é que vocês estão aqui. Aí, o que vai acontecer? Toda essa matéria, toda essa estrutura, tudo que existe a partir desse átomo que eu falei, que seria a menor porção de matéria que existe. Então, pensa assim, tudo que existe é matéria. Então, o átomo é a menor porção de matéria que existe.
Agora, os cientistas, eles estão estudando um outro, porque eu falei para vocês, tem três partículas, né, que formam o átomo. Dentro do núcleo dele, existe os prótons e os nêutrons. Os prótons carregam carga... Isso aí, gente, eu só tô dando uma orientada, mas o ano que vem vocês vão estudar isso detalhadamente. Os prótons carregam carga positiva, os nêutrons não têm carga elétrica, o nome já diz, nêutron. E em volta desse núcleo, vamos imaginar que seria uma órbita que gira em volta desse núcleo, ela é chamada de eletrosfera e carregam as partículas chamadas elétrons. E esses elétrons possuem cargas negativas. Nunca esqueçam isso. Elétrons se movimentam e os elétrons possuem carga negativa. E esses elétrons é que vai passar no fio condutor que vai vir lá da usina hidrelétrica. Vocês já viram quando vocês vêm, por exemplo, de Três Lagoas ou de Campo Grande, de algum lugar, não tem aquelas torres enormes? Aquelas torres enormes são aonde passa, que vem da usina. Eu vou explicar bem simples para vocês entenderem. Que vem de uma usina hidrelétrica e a eletricidade, ela vai sendo conduzida através desses condutores. Quando chega naquelas torres, naqueles de alta tensão, eles vão ser ramificados. Vou dar um exemplo aqui. Vem para a Inocência, vai para Paranaíba, Aparecida, Taboado, Cacilândia, Três Lagoas, são as cidades que tem ao entorno aqui. Quando chega naqueles postes de eletricidade, aí desvia. O que vai para Paranaíba vai para lá, o que vem para Inocência vem. Quando chega aqui na cidade, essa energia ela é captada ali, ó, na entrada da cidade, perto do Cristo ali, do lado direito, quando você sai, como se você fosse sair para a cidade, não tem um lugar que tem um muro bem grande, está escrito subestação da Energisa? Antigamente era a Enersul. O que é isso? É a empresa que comanda, que coordena, que administra e que vai distribuindo essa energia nas cidades, que vai chegar nas nossas casas. Mas quando ela chega aqui no Inocência, ela vai estar lá naquele lugar lá, na subestação. De lá ela vai caminhar, né, através de fios condutores pelos postes de eletricidade que estão distribuídos em toda a cidade. Pode ver que na tua casa, para chegar a energia aí, ela chega e ela é conduzida através de um poste que fica onde eles vão medir a quantidade de energia que você gastou no mês. Aí, daquele poste, ela vai ser conduzida através de fios condutores para uma rede elétrica dentro da sua casa. Que antigamente não tinha, eles não tinham, elas não eram colocadas como hoje na nossa casa. Por exemplo, elas descem através de um cano dentro da parede. Aí você faz a parede, faz o reboco, você nem vê, só vê a tomada ou o plug na parede. Aí você conecta a televisão, seu computador, o ar-condicionado, o ventilador, tudo que você tem na sua casa. E aí você ligando, ele vai funcionar. A televisão vai ser ligada, o ventilador vai acionar as hélices, o ar-condicionado e tudo isso. Mas aí ele vai consumindo a energia, porque aqueles elétrons fazem o seu eletrodoméstico funcionar. Entendeu? Mas o que é que mede tudo isso? Que nós vamos conhecer agora. Quer ver? Vou passar para vocês. Se vocês não estiverem vendo a imagem, vocês me avisam. Então, ó, aqui, ó, só para vocês entenderem, para vocês conseguirem tudo isso que eu falei, tá nesse pedacinho aqui, a história da eletricidade, a água, a terra e o fogo, a origem do átomo, dos elétrons, a definição de condutores isolantes. Por que condutores isolantes? Para não transformar, não passar, não deixar com que a pessoa receba essa carga elétrica. Porque dependendo da quantidade de carga elétrica que ela receber, ela pode até morrer. Vocês nunca ouviram falar de pessoas, por exemplo, que se acidentam porque recebeu um choque? Olha, pessoal, é porque é ruim falar sem olhar, né? Olha aqui. Quando você recebe um choque simples, de pouca carga, você já fica com a mão formigando, às vezes fica até meia, como fala, sem sentir as mãos, os dedos, as palmas. Imagine um choque que tem muita voltagem. Pode matar, entendeu? Pode matar a pessoa na hora.
Esses dias eu estava vendo uma reportagem na televisão que fala sobre. Deixa eu ver que horário que é. Nossa, já é 7h40. Vamos acelerar rapidinho. Esse dia eu estava vendo uma reportagem na televisão que fala sobre aquelas pessoas que conectam o celular e ficam falando ao celular. Então, o celular ligado, ele está recebendo cargas elétricas para preencher a bateria, como se fosse dar uma energia para a bateria, né? Então, a energia elétrica é transformada em energia química, que a bateria do seu celular vai conservar essa energia química e vai fazer ele funcionar. Mas aí o que acontece? A carga vem da eletricidade, passa pela bateria e cai no celular. Quando ela cai no celular, ela estoura. É como se houvesse uma explosão. E dependendo da carga que chega, a explosão é tão forte que arrebenta rosto, nariz, boca, braço, dedos, né? E aí muitas pessoas dormem com o celular carregando perto da cama. Ou muitas pessoas ficam jogando, ficam mandando mensagem, usando redes sociais com o celular carregando, e isso pode causar a morte. Isso é provado. Isso é cientificamente provado. É prático, é visto. Existem depoimentos e imagens na internet. Se você digitar e procurar, você vai ver muitos vídeos mostrando pessoas que morreram por causa da descarga elétrica, porque ao invés dessa descarga chegar na bateria e ser transformada em energia química para ficar armazenada na bateria, ela passa pela bateria e sai no aparelho. Saindo no aparelho, ela explode. Quando explode, pode afetar as pessoas que estão com o aparelho nas mãos. Certo? Voltando. Aí, nós vamos falar também aqui, ó, da corrente elétrica. A corrente elétrica é um ramo da física que estuda os efeitos da corrente elétrica do circuito, né? Porque a intensidade da corrente elétrica é medida pela quantidade de carga. Aí tem uma regrinha, ó, tá vendo? Isso aqui é muito importante vocês lembrarem. Tanto é que tem no exercício lá, ó. I é igual a delta Q dividido por delta T. Estão vendo aqui? Estão vendo, gente? Esse delta quer dizer intervalo. E delta Q é o quê? Quantidade de carga. Então, é o intervalo entre o início que a carga chegou e o final onde ela foi interrompida. Então, delta, a palavrinha, o símbolo delta quer dizer intervalo. Esse intervalo quer dizer o quê? Que existe um início e um fim. O que quer dizer o quê? Quantidade de carga. Então, o que nós entendemos? Existe um início medido da quantidade quando ela chega e a medição da quantidade quando termina essa carga. O delta T é o intervalo do tempo. É o tempo que mede quando a carga chegou e o tempo que mede quando a carga terminou de ser analisada. Aí, dividindo os dois, nós vamos ter o quê? A intensidade de carga, certo? Aí nós temos a intensidade de carga, ela é representada pela letra A, porque quer dizer ampere. O que é 10 amperes, 20 amperes, 0,3 amperes? É a quantidade de carga que foi, vamos dizer, usada naquele intervalo de tempo. Entenderam? Então, vamos passar para os exercícios para ficar melhor. Deixa eu descer aqui rapidinho, porque eu coloquei aqui o meu plano justamente para mim não esquecer de nada para vocês. Aí tem os exercícios que eu passei, né? Aí essa live era para ter acontecido já, não aconteceu. Isso aqui é só um resuminho. Agora, o que eu quero falar para vocês? Quer ver? Deixa eu descer aqui. É que meu mouse está estragado, ele não está rolando, eu tenho que ir descendo assim. Aqui, ó. Desses eletrodomésticos aqui, estão vendo? Liquidificador, computador, calculadora, secadora de roupa, chuveiro, torradeira, telefone, impressora, televisor, rádio, ventilador, cafeteira, ferro de passar, máquina de costura e impressora. Quais desses aparelhos eletrodomésticos da lista tem como finalidade produzir calor? O que produz calor? O que aquece? No caso, a secadora de roupas vai aquecer para secar a roupa. O chuveiro, você liga e desliga ele, dando origem à água fria ou quente, não é isso? A torradeira, através do seu calor, vai torrar, né? Vai fazer com que o pão se transforme em uma torrada.
A cafeteira, através da sua eletricidade, vai fazer com que ela aqueça o café. Então, vai produzir calor. O ferro de passar, através do ferro de passar, que é um eletrodoméstico, que você usa para alisar as roupas, fazer com que elas fiquem passadinhas. Então, por quê? Porque é através do calor que ele emite. Então, todos esses produzem calor. Eu postei no grupo essa correção aqui, vocês devem corrigir certinho, tá? Só estou usando agora para poder explicar. O som, o que vai desses eletrodomésticos aqui, quais deles vão produzir som? O liquidificador, o telefone, o televisor, rádio, impressora, todos produzem som, né? Até, gente, uma calculadora, não sei se tem aqui, ó. Se você ligar, tem uma teclinha nela que tem uma nota musical. Ali você produz, porque através do barulho, confere para você que você digitou o número. Tem gente que não gosta, cancela ela, mas tem gente que gosta porque é como se fosse um direcionamento. Produz som, tá? Luz e radiação. O que produz luz? Quando você liga o computador, não acende a luz da tela? Então, produz luz, né? O televisor, a impressora, quando você liga a impressora, ela não acende a luzinha? A calculadora também, e assim por diante. Movimento. Quais dos eletrodomésticos produzem energia de movimento? Que se movimentam. O liquidificador, as hélices se movimentam para bater, né, o que você foi colocado, o alimento que você colocou ali. A impressora, através do movimento, as folhas vão saindo impressas. O ventilador, através da sua hélice, produz, né, o movimento do ar, refrescando, vamos dizer assim, refrigerando não, porque não gela, né? Mas refrescando o ambiente, o ventinho vai te refrescar. A máquina de costura. Aí, continuando aqui, no exercício número 2, quais dessas imagens nós temos a energia química? Pessoal, energia química, nunca esqueça, é a energia que as pessoas ingerem para o seu desenvolvimento. É o que eu expliquei anteriormente, você se alimenta, do alimento você tem a proteína, a vitamina, os sais minerais, etc. Então, esse é o número 1. A energia elétrica, que é usada para funcionar um eletrodoméstico, representada pela lâmpada, o número 2. Né, através dela ser acesa, ela vai produzir energia elétrica. O número 3 é a energia térmica, é a energia que é capaz de aquecer os corpos, que produz calor, no caso, a fogueira, né, aquece. E a energia de movimento, as hélices, né, a energia que existe nos corpos em movimento. No desenho, aí nós temos as hélices dos moinhos, né, onde produz a energia eólica. Através do seu movimento, vai produzir energia eólica. Identifique uma situação correspondente a cada uma das transformações. Elétrica e cinética. O que faz eu entender que a energia elétrica vai produzir o movimento? Aqui, eu dei o exemplo da esteira. Você ligou ela, ela vai começar a girar e você vai começar a andar. Vai produzir um movimento. O liquidificador, o movimento das hélices em funcionamento vai triturar, bater, né, o alimento que você colocou ali. Um exemplo de energia cinética, lembra que energia cinética, toda vez que vocês ouvirem a palavra cinética, quer dizer movimento. Energia cinética em energia elétrica, uma usina hidrelétrica. O movimento da água produz a energia elétrica, né? É um exemplo. A energia química em luminosa, energia química que está lá na pilha da lanterna, energia química que está lá na bateria do teu celular, vai produzir luz quando você acende, liga o celular, vai produzir luz quando você liga a lanterna. A energia química em cinética, energia dos alimentos. Desculpa, a energia química que provém dos alimentos, que você se alimentando bem, você vai ter energia para andar, para falar, para correr, para pular, etc. Ok? Até aí tudo bem? Tem alguma dúvida? Pessoal, Não. vocês foram embora? Ah, tá. Então vamos continuar. A gente já vai finalizar. Aqui, ó, nós temos a energia pode passar de uma forma para outra. Essas transformações são comuns em nosso dia a dia. Aqui está dando o mesmo exemplo. Só que por que a letra D é a resposta certa? Quando fervemos a água para fazer um cafezinho em uma cafeteira ligada à tomada, estamos transformando energia elétrica, né, que vem lá da tomada, lá dos fios condutores. Lembra que eu falei que os elétrons estão em movimento? Em energia térmica,
Então, vai aquecer. Ela vai ser transformada a energia elétrica em energia térmica, porque vai aquecer a água para você fazer o cafezinho. Numa usina hidrelétrica, a água dos rios é utilizada para mover turbinas e geradores. Indique a transformação de energia que ocorre dentro de uma usina. Então, energia cinética da água. O que é energia cinética? De movimento. Então, o movimento da água é energia elétrica produzida pelos geradores. Então, transformou a energia cinética em energia elétrica, certo? Depois, um homem está em repouso com um caixote, também em repouso nas suas costas. Assinale a alternativa correta. O homem não realiza trabalho pelo fato de não estar se deslocando. Lembra que eu falei no início da aula? Para existir produção de energia, tem que haver realização de trabalho. No vídeo eu expliquei, lembra que eu expliquei movendo um banquinho? Até fiz uma aula explicativa, movendo um banquinho. Aquele movimento do banquinho, quando você movimenta uma geladeira, um sofá, tudo isso você está produzindo trabalho, você está gerando energia. Você está produzindo trabalho porque você está aplicando uma força. Existe um deslocamento. O objeto saiu de um lugar e foi para outro lugar. Então, agora nesse caso aí, um homem está em repouso com um caixote, que também está em repouso nas suas costas. Por que o homem não realiza trabalho? Porque ele não está deslocando, ele não saiu de um lugar e foi para outro. Um dos materiais utilizados pelos seres humanos como combustível é a madeira. Quais transformações de energia envolvidas durante a combustão da madeira? Ou seja, quando você queima, lembra que para existir uma queima, precisa haver uma combustão. Existe um combustível e um comburente. O comburente é sempre o oxigênio, por isso que onde existe oxigênio, existe queima. Mas nesse caso aqui, nós estamos falando da transformação de energia envolvida durante essa combustão. A energia química que existe na madeira, que foi produzida pela fotossíntese, que fez a árvore produzir o seu próprio alimento, absorvendo a luz do sol, a água, sais minerais, o gás carbônico, produziu energia química. Lembra que os alimentos que nós comemos vai nos dar proteína, vitamina, sais minerais? Isso é energia química, não é? Porque nós somos nós somos heterótrofos. O que é isso? Nós dependemos do outro para conseguir alimento. Já a planta, ela é autótrofa, ela produz seu alimento sozinha através da luz solar. Então, a energia química produzida pela planta, pela madeira, porque a madeira com certeza era uma árvore antes, ela foi transformada em quê? A energia luminosa e térmica, porque através da luz solar, né, houve a transformação, da luz produzida pela combustão, pela queima, houve a transformação e produziu luminosidade. E houve a transformação produzindo também calor, porque produz calor porque está queimando. Então, é energia química, luminosa e térmica, a resposta certa. Agora aqui, ó, algumas atividades que exigem a aplicação de força de um objeto. Quando eu coloco um prego num pedaço de madeira com um martelo, quando eu mudo o lugar de um armário na sala, quando eu amasso uma latinha, quando eu estico uma mola. Qual desses exemplos está acontecendo a produção de energia? Qual desses eu estou realizando um trabalho? Qual desses eu estou aplicando uma força? Em todos, né? Então, a resposta certa é todas estão corretas. Aqui, por que a realização de trabalho quando uma pessoa segura um objeto pesado sem se mover? Ó, porque não havendo, é a resposta que nós demos na pergunta anterior, que acabamos de corrigir, do caixote nas costas lá, lembra? Porque não havendo deslocamento do objeto, não existe força aplicada. Então, se o deslocamento é zero, a força é zero. Se não existe força, não existe trabalho. Se não existe trabalho, não existe energia. É uma sequência do outro. A energia presente na lenha é incorporada pela planta durante seu crescimento. Que processo biológico é responsável por essa incorporação? E qual transformação de energia ocorre durante o processo? Pessoal, quando a lenha, ela provém a madeira vem da planta. Então, a planta vai, primeiro, igual eu falei na pergunta anterior, ela vai realizar um processo de fotossíntese para produzir o seu próprio alimento. Então, qual é o processo biológico responsável? A fotossíntese.
Agora, qual transformação de energia ocorre? Energia luminosa em química. Por quê? Você vai absorver, você não, né? A planta vai absorver a luz do sol, vai absorver a água e os sais minerais da terra, o gás carbônico do ar e a clorofila da folha. Ela vai juntar tudo isso e vai produzir o seu próprio alimento. E o seu próprio alimento é que vai dar sustento para ela nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Fotossíntese, a palavra foto é a síntese da foto. O que que foto lembra? O que que lembra? O que que define a palavra foto? Luz. A fotossíntese ela só acontece na presença da luz solar. Sem luz, a planta não realiza a fotossíntese, tá? Essa aqui não é porque não vai produzir movimento. Respiração também não é, porque ela vai produzir o seu próprio alimento. Próxima pergunta. Uma pessoa empurra um automóvel por uma distância de 3 metros, aplicando uma força de intensidade de 900 newtons. Lembrando que a unidade metro é a unidade que mede distância. A unidade newton é a unidade que mede força. Se outra pessoa empurrar o mesmo automóvel por uma distância de 30 metros, aplicando uma força de 100 newtons, será realizado um trabalho maior, menor ou igual ao anterior? Por que que a resposta é essa aqui? Ó? Na primeira situação, o trabalho realizado é 2.700 joule. Porque quando você quer fazer um cálculo para você definir, né, a produção, a realização desse trabalho, você vai fazer usando a formulazinha, né? Fazendo essa multiplicação de 3 vezes o 900, vai dar o 2.700 joules. Então, 3 metros é o deslocamento. 900 newtons é a força aplicada, né? Aí você tem o quê? O joule. Então, o joule realiza o trabalho. Por isso que a fórmula é T, que é igual a F vezes D, que a gente fala, trabalho é foda. Por que foda? F vezes D, tá? F é medido em newtons, D é medido em metros, e joule é medido J, que quer dizer trabalho, tá? Então, é só você multiplicar 3 metros vezes 900 newton, vai dar o 2.700 joules. No próximo exemplo, 30 metros vezes 100 newtons, vai dar o 3.000 joules, certo? Próxima, essa aqui, ó. Nossa, já passou da hora de acabar. Peraí, só um minutinho. Deixa eu tentar entrar aqui. Só abrir a outra sala para. Nesse exercício aqui, ó, só para a gente finalizar. Nós temos, teve aluno que respondeu errado. Eu observei muito quando os alunos retornaram às atividades. Aqui, ó, determine a quantidade de carga que atravessa uma lâmpada ligada a uma bateria de 30, durante 30 segundos, que é percorrida por uma corrente elétrica de 1 ampere. Então, você vai usar a formulazinha. I, que é igual a delta Q sobre delta T. Delta Q mede a quantidade de energia, né? Desde o início ao fim. E delta T é o tempo. Aí nós temos que descobrir qual é a corrente elétrica que passou. Nós sabemos que ela é de 1 ampere. Então, você vai fazer a divisão aqui, ó. Só que quando você divide, sabendo que a intensidade desse ampere é 0,1, aí você vai colocar igual a delta Q sobre delta V, que na verdade vai transformar, vai passar para o outro lado, tá dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. E aí, ó, deixa eu aumentar aqui só para vocês entenderem. Aí aqui, ó, você vai usar a fórmula, ó, delta I é igual a delta Q sobre delta T. Aí esse I aqui, que está medindo a quantidade de corrente elétrica, que é 1 ampere, é igual. Aí você vai ver a quantidade de carga elétrica, você não sabe. Aí você vai passar para o outro lado multiplicando, que vai dar esse resultado de 0, aqui, ó. Você multiplicou 1 ampere vezes o 30 segundos, que foi o tempo que essa lâmpada ficou acesa,
né? A bateria dela foi usada por 30 segundos. E aí você vai fazer o quê? Tenha o final, a quantidade de carga que atravessou a lâmpada. É de 3 coulomb, por isso 3C. Aqui nesse exemplo, ó. Ai, vai parar. Pessoal, estão entendendo? Tem alguma Sim. dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Sim, Vamos entendi. terminar aqui, ó. Aqui nesse exemplo, ó, você vai associar as letras X e Y dos polos negativos e positivos da bateria. Aqui nós temos uma lâmpada, ela vai ter que ser acesa, usando essa bateria aqui. Aí justifique sua resposta. Por que nós sabemos que o polo X é o negativo? Porque eu não falei para vocês no comecinho da aula que os elétrons é que carregam essa carga elétrica, que vem o movimento desses elétrons que estão na eletrosfera, que carrega a carga negativa? Lembram disso? Então é como se você tivesse ampliado um fio, colocasse um microscópio dentro desse fio e você está vendo aqui, ó. Então, quando a sua lâmpada da sua casa acende, quando o seu televisor acende, quando o seu videogame acende, quando o seu computador acende, tudo, o ventilador, o ar-condicionado, tudo. É como se você estivesse vendo esse movimento aqui, ó, dessas bolinhas negativas passando dentro de um fio condutor. Então, na verdade, nós entendemos que o X é os elétrons que partiram desse ponto da bateria, né? Aí passa pela lâmpada e chega no ponto Y, tá? Letrinha B, indique o sentido da corrente elétrica no circuito, horário ou anti-horário. A resposta, convencionalmente, é inversa ao sentido dos elétrons, portanto, do polo Y para o polo X do fio. Por quê? Do polo Y para o polo fio. Isso aqui é o sentido da corrente elétrica, tá? E aqui nós vimos o sentido dos elétrons, tá? Essa é a diferença. Mas a correção tá aí, depois vocês olham. Aqui vai falar sobre as grandezas, ó. Essa nota de aula eu pedi para vocês copiarem. Aqui, ó, nós temos as grandezas elétricas e os seus símbolos. E as unidades que medem. Por exemplo, uma corrente elétrica é medida em ampere. Uma tensão elétrica é medida em volt. Uma resistência elétrica é medida em ohm. Uma potência elétrica é medida em watts. Tá? Geralmente tem, naquela atividade que eu passei para vocês de... Aqui tem a ficha, né, técnica que eu pedi para vocês estarem lendo. Essa atividade aqui, ó, de 5 ações para economizar energia em casa. Essa atividade eu fiz a correção também. Geralmente tem esse selo aqui, ó, que é chamado selo do Procel. Aí ele vai identificar pelas letrinhas se o eletrodoméstico que você está adquirindo, ele consome muita ou pouca energia. A letra A sempre é aquele que indica que é mais eficiente. Ou seja, ele consome, ele faz o seu funcionamento gastando pouca energia. Aquele que é letra C, D, ele faz o seu funcionamento, só que ele vai gastar e consumir muito mais energia, tá bom? Aqui, gente, é o trabalho do bimestre, tá? Que eu pedi para vocês fazerem. A data de entrega é dia 17, tá? Próxima terça-feira vocês têm que entregar. Quem quiser imprimir, não é obrigado. E responder e me entregar em mãos para me corrigir no próprio trabalho, pode. Quem não quiser, tira foto e envia, tá? Aqui está a correção, ó, daquela aula sobre os cinco maneiras de economizar energia na nossa casa. Eu fiz um vídeo explicativo de tudo isso aqui. Eu postei semana passada, tá? Na terça-feira passada. Então, vocês conferem lá. Quem não assistiu os vídeos, podem conferir para assistir, certo? Agora, essa parte aqui é uma matéria nova que nós vamos fazer uma live outro dia, tá bom? Essa matéria aqui é sobre reprodução. Aí depois a gente vai, para não misturar os conteúdos, a gente faz uma outra aula, certo? Alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Não tenho Não. nenhuma dúvida. Então tá bom. Aí vocês podem estar na próxima live ajudando os colegas de vocês que não conseguiram entrar. Deu para entender bem? Ajudou bastante ou não ajudou em nada? Deu para entender, ajudou bastante já. Então, aí depois na próxima aula, vocês ajudam os colegas de vocês para eles também estar participando. Sara, certinho? Gustavo, Tá. Tiago, certo? Então tá, a gente vai finalizar. Beijo, fica com Deus, até a próxima aula. Tchau, tchau.
Jaimilson, você tá gravando aqui, tá?